A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. A palavra de Deus, o estudo bíblico, o estudo de hoje é livres do império das trevas. Eu quero cumprimentar você que me ouve pelo YouTube, quero agradecer você que nesse momento se dispõe a estar ouvindo esta mensagem. Deus há de falar ao teu coração, enriquecer a tua vida. Seja bem-vindo ao Evangelho da graça de Deus, ao Evangelho genuíno da graça de Deus. Deus escolheu você, que me ouve aí pelo YouTube, pelas redes sociais, para desfrutar dessa palavra que gera segurança, descanso e esperança eterna para a sua vida, em nome de Jesus. Bom, livres do império das trevas. Colossenses capítulo 1 e versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: pois Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vamos ler de novo. Pois Ele, Jesus, nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que palavra poderosa! Diga assim, ó: o Senhor já me libertou. As trevas continuam existindo? Continuam, mas não tem nada a ver comigo mais. Eu não faço parte, não vou fazer nunca mais parte das trevas. O Senhor já nos libertou. E essa palavra abençoe cada coração, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai amado e querido, aqui está a tua palavra viva e eficaz, poderosa, grandiosa. Essa palavra que penetra no mais profundo do coração do homem e da mulher. Essa palavra que discerne pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que lava todas as intenções carnais que dentro de nós muitas vezes se estabelece como fortalezas. A sua palavra, ela lava, ela tira, ela limpa e deixa-nos com herança, com esperança, com certeza. Deixa-nos viver o descanso na tranquilidade espiritual que temos que viver no dia a dia. Pai, nesse momento eu te peço, usa-me, Senhor, como teu instrumento. Usa-me as minhas faculdades mentais, a minha expressão, a minha voz, os meus gestos, todo o meu ser. Toma-me, Senhor, para que eu possa dar expressão à tua voz. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos nesse momento, para que essa pessoa que me ouve pelo YouTube, para que toda a igreja que está aqui reunida, meu Pai, possa ser edificados no Senhor. Usa-me, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor. Amém. Mais que vencedores. Amém. Eleitos de Deus. Amém. Livres do império das trevas. Esse é um assunto muito importante de nós, em graça, entendermos. Tanto no meio católico quanto no meio evangélico existe uma ideia muito confusa espiritual. Muitos dos cristãos, dos crentes, pelo Brasil e pelo mundo afora, não possuem segurança eterna de que está livre de qualquer interferência maligna sobre a sua vida. Muitos cristãos vivem nessa terra achando que existe a possibilidade de espíritos demoníacos afetarem a sua vida. Cristãos que frequentam constantemente reuniões como essa,
seja espírito fora de ser o Espírito Santo de Deus, porque o crente, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então, para que um crente pudesse ter interferência das trevas na sua vida, então o Espírito Santo de Deus também teria que ter interferência das trevas, e isso é impossível. Então, a Bíblia deixa bem claro que Cristo já nos libertou das trevas. Por que nessa igreja, por que entre nós não existe um culto de libertação aqui? Porque o culto de libertação pressupõe-se que ainda a pessoa não foi liberta. Sim ou não? Mas já fomos libertos. E fomos libertos ontem, lá na cruz do Calvário. Pastor, mas e aquela pessoa que está lá fora, vivendo, fazendo tudo que é coisa errada, debaixo dos vícios, vivendo na carnalidade? Sim, ela está vivendo morta em pecados e delitos. Mas chega um momento em que o Espírito de Deus chega à sua vida através da palavra e vivifica o espírito dela, e a carne dela começa a ser subjugada, e ela começa uma caminhada com Deus. Isso não é libertação. A libertação já foi feita na cruz do Calvário. Porque se Cristo não tivesse nos libertado na cruz do Calvário, o Espírito Santo não poderia vir habitar nos nossos corações. Então, o termo hoje, culto de libertação, é errado, equivocado, não tem respaldo bíblico para isso. Por isso que nessa igreja nós não temos aqui o uso de um culto de libertação. Então, o pensamento nesse estudo hoje é: o cristão é propriedade exclusiva de Deus, sim ou não? Sim. E jamais poderá ser possuído por um demônio. Já foi libertado por Cristo na cruz do Calvário de todo o poder do diabo. Você recebe? Amém. Olha só, propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele nos comprou. Nós estávamos escravos do pecado, sim ou não? Todos constituídos da glória de Deus, todos pecaram, estávamos condenados à escravidão do pecado, porque a lei, conforme nós já estudamos, ela fez abundar em nós o pecado. Estávamos mortos, destruídos, condenados. Cristo foi e pagou o preço por todos nós e nos comprou. Hoje nós somos propriedade exclusiva de Deus. Agora, uma propriedade privativa de Deus. Somos propriedade. Quem é que pode tocar numa propriedade privativa? Ninguém. Você que tem sua propriedade. Se alguém tentar invadir sua propriedade particular, o que você vai fazer imediatamente? Você vai acionar a justiça, você vai acionar o poder policial, né? Não? Você vai botar, porque é sua propriedade. Você fala: não, está aqui, ó, olha a escritura aqui, ó, comprei, paguei, pago o IPTU, está aqui, ó, está pago, é meu. Assim é Deus conosco, é minha propriedade. Cada um de nós somos propriedades de Deus. Ninguém pode tocar, diga amém, irmãos. Ninguém pode tocar. Em especial, as trevas não podem sequer passar perto, porque nós fomos comprados a preço de sangue, e o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas. Então, eu tenho que andar nessa terra, não com uma mentalidade do tipo: tem um diabo aqui, tem um espírito ali, porque vai me pegar. Não, você tem que andar com convicção plena, não é? Mas nenhum espírito maligno que exista lá nas trevas pode interferir no nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, que é o mundo do Filho do seu amor. Estamos juntamente com Cristo assentado em regiões celestiais. Esse mundo ocumene, não existe trevas, não existe demônio. Aqui nesse mundo foi destruído todo e qualquer mal, não existe. Amém, irmãos? Então, esse é o pensamento do estudo. O objetivo desse estudo é aprender que os eleitos, as eleitas de Deus, fazem parte de um reino, olha só, onde as trevas não têm acesso, ou seja, as trevas não existem, o diabo não existe na onde nós estamos. Ele foi destruído, ele não existe. Então, esse reino onde nós fazemos parte, as trevas não têm acesso, não conseguem penetrar, não têm acesso. Apenas Deus possui 100% o controle de nossas vidas. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Foi para isso que Ele morreu na cruz.
Antes de Cristo, sabe o que o diabo fazia? Ele entrava entre os filhos de Deus, e ele até se apresentava diante de Deus, está lá em Jó. Ele fazia isso, porque antes de Cristo o diabo tinha um domínio, que ele recebeu de Adão, quando Adão desobedeceu a Deus. O diabo tinha um domínio. Ele foi, tocou em Jó, destruiu toda a vida de Jó, antes de Cristo. Depois de Cristo, acabou essa bagunça. Acabou. Jesus disse: acabou, está consumado. Agora as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É minha igreja, comprei com meu sangue, paguei o preço. Ninguém pode com a minha igreja, como o meu povo. Então você tem que ter uma mentalidade firme a respeito disso, porque todos os dias nós somos bombardeados por doutrinas erradas a respeito desse assunto. A pessoa tem uma dor de cabeça constante, alguém diz: é um demônio. A pessoa está passando por uma dificuldade financeira, perde o emprego, alguém diz: tem um demônio aí. A pessoa está passando por uma dificuldade familiar no casamento, tem um espírito aí. Não é assim que o sistema religioso faz lá fora? E não é nada disso que a Bíblia diz. Então, segue, por gentileza. Primeiro, vamos lá. Cristo nos libertou das potestades do diabo. Guarda essa palavra, potestades, principado, porque nós vamos entender o que é isso hoje. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, Cristo destruiu ou não destruiu? Ele manifestou para isso. Se ele destruiu, mas ele destruiu as obras do diabo onde? Na vida dos eleitos, daqueles que são propriedade exclusiva dele. Se ama, destruiu. No mundo hoje, onde nós vivemos hoje, com Cristo em nosso coração, com a palavra de Deus em nossa mente, em nossa boca, em nosso coração, em nossa vida, não existe diabo aqui. Não existe. Por isso, com graça, nós ensinamos para as pessoas: olha, não tem diabo, não existe. Pastor, mas o diabo te diz lá na boca: amado, eu não quero saber. Na minha vida, no mundo que eu vivo, não existe diabo. Existe no seu? Não existe. Pastor, mas e as coisas ruins que me acontecem? Faz parte da vida humana na terra. Jesus avisou: ele falou assim: no mundo tereis desemprego. É uma aflição? É ou não é, irmãos? Estamos sujeitos a essas aflições da vida? Estamos. Problemas financeiros é aflição? Tira até o sono da noite. Sim ou não? É aflição. Um problema no casamento é uma aflição? É uma aflição. Um problema de saúde é uma aflição, irmãos? É uma aflição. Não tem nada a ver com o diabo, com o demônio. Isso não existe. Isso é criação humana que eles fizeram, religiosa, para poder amedrontar as pessoas, escravizar, subjugar as pessoas. Então, diga comigo assim: Cristo destruiu as obras do diabo. Acabou, ele destruiu. Por que eu vou agora começar a atribuir essas obras, dar vida a essas obras do diabo para as pessoas aí fora? Não posso fazer isso, porque ele já destruiu, ele se manifestou para isso, destruiu, acabou. Sabe quando Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Ele não falou isso como o Cristo, carne, na sua caminhada? Então, ele falou, porque ele ainda não tinha destruído. Mas aí ele foi para a cruz. O que ele fez com as obras do diabo, que era de destruir, de matar, de roubar? O que ele fez? Acabou, destruiu. Está na Bíblia escrito. Sério. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não. Aí, irmãos, o maligno não atinge aqueles que têm Cristo em sua vida, aqueles que recebeu, aqueles que são eleitos. Não atinge. Por quê? Porque já foi destruída as obras dele. Porque Cristo na cruz do Calvário, catagel, destruiu, aniquilou. Isso é importantíssimo você entender. Por quê? Porque a gente vive num país de sincretismo religioso. O que é isso? Existem culturas aqui no Brasil que veio da África, lá das religiões afro, o candomblé,
é um deles. E eles vivem, sabe, com práticas espirituais. E aí, a gente tem também uma cultura que já existia aqui dos índios no Brasil. Os irmãos já parou para pensar nisso? E existe a cultura portuguesa que veio para o Brasil. E de outros países mais em todo o Brasil. Aí o que acontece? A maior parte dos evangélicos fez assim, ó, pegou um pouquinho da religião afro, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho lá dos índios, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e montou essa religião evangélica que está aí hoje, uma confusão espiritual gigantesca. Senhor, você tem que saber que o evangelho genuíno da graça não tem nada a ver com esse sincretismo que está aí fora. Nós temos que basear nossa vida em Cristo. Então, o maligno não atinge. Macumba, por exemplo. Quem já ouviu falar em macumba? Já ouviu falar? Olha, porque esse casamento aí não está bem, porque Deus me revelou que foi feito uma macumba. Olha, o casal estava na igreja, servindo a Deus, caminhando lá, tudo. São pessoas cristãs. Aí vem com o negócio de que a macumba atingiu a pessoa. Não, mano, o casamento não deu certo. Se você for pesquisar bem a fundo, é porque alguma coisa está de errado lá. Começou a entrar alguns desejos carnais, começou a entrar algumas coisas erradas, começou a se espiar no amor, começou a esquecer aquela aliança que foi feita entre ambos. Então, algumas coisas, mas não tem nada a ver com o diabo, com macumba. Eu tive na minha família, sabe, pessoas que de repente vai até ouvir agora, né? Que no passado teve problema no casamento e se separou e tal, e quando eu era criança eu via, né? Os irmãos diziam, vocês fizeram um trabalho para destruir o casamento. Mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Onde é que a Bíblia fala que foi feito macumba para destruir o casamento? A Bíblia nunca falou isso. Sabe de onde é que veio isso aí? Da religião afro. Religião africana. Nada a ver com o evangelho. Aí os cristãos ficam aí, com um pouquinho de cultura africana na sua. Não tem que viver nada, irmão. Nós temos aí, eu respeito todas as religiões, ensino os irmãos a respeitarem a crença e a fé das pessoas aí naquilo que acreditam, naquilo que seguem. A gente tem que respeitar, mas eu tenho que viver só a palavra, e você também. Amém, irmãos? Se a palavra diz, bem, se não diz, é mentira, é engano. Então, o maligno não atinge. O maligno existe, mas não no meu mundo, e nem no seu, porque nós fazemos parte do mundo, do reino inabalável, o reino espiritual de Deus. Estamos nas mãos do Senhor, somos mais que vencedores. Nesse mundo, o maligno não existe, ele não atinge a gente. Olho gordo, ele não atinge. Inveja, a pessoa diz, nossa, você não sabe, mas a pessoa chega a ter um olho gordo que seca para plantar, irmãos. Quantos já ouviu isso? Já ouviu essas coisas? Que o olho gordo, que a inveja, irmão, nada atinge as nossas vidas. A Bíblia diz que o invejoso é ele que vai secar os ossos. Quanto mais inveja ele tem, pior vai ficar para ele, lá. Que é sentimento perverso, carnal, humano. Então, quanto mais ele vive na carne, caminha para a morte. É ele. Eu não. Você não. Nós estamos debaixo da graça de Deus, da bênção do Senhor. Já fomos abençoados. Segue. Colossenses 2:15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades deles, fez deles um espetáculo. Então ele despojou. Despojar é desarmar, é justamente fazer o que ele fez, destruiu as obras. Ele despojou os poderes de autoridades, de potestades, de principados, e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então Cristo triunfou, ou seja, destruiu, venceu o inimigo na cruz do Calvário. Amém? Por que a gente não fica praticando exorcismo aqui? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se essa palavra aqui não produzir um efeito no coração do homem e da mulher, é porque não é um coração de terra boa. Porque essa palavra é viva e eficaz. Se esse maná aqui não gerar a transformação que precisa ser gerada na vida de um homem e de uma mulher, não adianta ficar expulsando o demônio de ninguém. Então nós não damos ênfase, porque Cristo desprezou, ele desprezou
fez deles um espetáculo público, ou seja, ele desprezou publicamente, ele destruiu no Calvário, triunfou sobre eles. Agora, eu vou pegar esses poderes que Cristo já venceu na cruz e sobrepujar eles e dar força a eles. Não posso fazer isso. Estou indo contra a palavra de Deus. Quem sabe você que me ouve pelo YouTube, você de repente frequenta uma desses ambientes, lugares, onde o exorcismo, onde os cultos de libertação, as campanhas, têm sido ensinados para você, mas erroneamente. Isso não é a palavra de Deus. Isso não é a palavra de Deus. Sério. João capítulo 12, versículo 31 diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha só, Jesus falou isso lá quando ele estava ensinando os discípulos, momentos antes dele ir para a cruz. Ele falou: chegou a hora de ser julgado este mundo. Esse mundo que ele está dizendo é justamente o mundo das trevas, que estava entrelaçado com o mundo de Deus, e os filhos de Deus estavam subjugados por causa do pecado, debaixo das trevas. Aí ele diz: chegou agora será expulso o príncipe deste mundo. Foi expulso. O inimigo, ele adentrava entre os filhos de Deus, ele penetrava entre os filhos de Deus antes da cruz. Só que com Jesus na cruz, ele expulsou o príncipe deste mundo. Por isso que nós hoje fomos transportados, fomos tirados das trevas e fomos levados para um reino onde não entra maligno, aonde as obras do diabo já foram destruídas, aonde o diabo já não existe mais. Diga amém. Diga: eu recebo. Não aceite que a religião impõe a você a existência do mal na tua vida. Você vai ver hoje o que é que tem mal. Nós temos um mal na nossa vida, mas não é diabo, demônio, nada disso. Então, segue. Hebreus 2:14. Olha, presta atenção nesse versículo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa mesma condição humana, carne e sangue. Ele participou 33 anos, para que por sua morte, aniquilasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então ele aniquilou o diabo. É isso que está escrito aqui, não. Ele destruiu. O que é aniquilar? Destruir. Ele destruiu. Através do que? Da morte dele. Não é através de uma campanha de 7 sexta-feira. Não é através de um descarrego, conforme tem uma denominação aí pelo Brasil que é completamente cheio de sincretismo religioso, ensina para as pessoas descarrego, põe sal grosso, fala para as pessoas: aquilo não é evangelho, irmão, aquilo não é igreja do Senhor. A igreja do Senhor não foi chamada porque dessa forma, porque nós temos que entender que o diabo está aniquilado, destruído, ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós temos que viver nessa terra totalmente seguro em Deus e não tem que dar nenhuma ênfase ao diabo. Por exemplo, se te acontece alguma coisa na tua vida, o carro quebra, deu um problema. Se você falar: é o inimigo que está lutando na minha vida, se você disser isso, você está falando que o diabo está interferindo na tua vida. Você tem que dizer: olha, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida, está me acontecendo essa situação, o Senhor sabe o que está fazendo, Ele sabe que está no controle, no final vai redundar em glória e vitória na minha vida. Eu tenho que descansar em Deus. Eu não tenho que imaginar que alguma situação dentro da minha vida tem um espírito que está lá lutando, guerreando, fazendo, interferindo na minha vida. Eu não tenho que pensar nisso, porque hoje quem está no controle, quem comanda a nossa vida é o Senhor Jesus. Sério. Segundo, crente tem 2 tipos de lutas. Aí nós vamos entender que, bom, pastor, já que o diabo está destruído, o diabo não interfere na minha vida, ele foi acabado, aniquilado, destruído. Hoje eu faço parte de um reino onde o maligno não entra, não tem acesso. Mas então qual que é a luta que eu tenho nessa vida? Aí eu vou te mostrar. Tem duas lutas que nós temos constantemente. A luta contra a natureza carnal. Todos nós temos 2 naturezas. Todos nós, os filhos de Deus. Só os filhos de Deus. Os filhos do diabo não tem. Só o trigo que tem 2 naturezas: a natureza terrena, carnal, e a natureza divina, celestial. Esse é um assunto que eu vou falar depois com os irmãos
Isso aqui cabe uma mensagem só, vamos falar isso com profundidade. Duas naturezas, terrena e espiritual divina. Tá? A terrena, ela é terrível, ela quer fazer tudo que é contra a vontade de Deus. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo. Não é tentado pelo espírito, demônio. Pastor, mas a Bíblia diz que o diabo tentou Jesus, sim, antes da cruz. Antes da cruz. Antes de Jesus aniquilar, destruir ele na cruz. Depois da cruz, a tentação que nós temos não é do diabo, é nossa mesmo, é da nossa natureza terrena, é a cobiça que nós temos, desejos carnais que tem aqui, faz com que a gente seja tentado. Essa é uma luta que nós temos. Então a pessoa vai lá, está casada, de repente surge um rabo de saia, né? Tem um que não aguenta vir um rabo de saia, aí começa a ter um problema lá, já se envolve, aí daqui a pouquinho ele já trai a esposa, adultera, tal, depois aí descobre: pastor, sabe o que foi? O diabo. Fizeram um pomba gira para mim. Não, o diabo, ele não. Não foi a cobiça dos olhos dele, não foi o desejo que nasceu lá dentro, não foi as fantasias que criou, que nasceu no coração. Não, é o diabo. Eu não, eu sou, sabe, pastor, quando eu percebi, eu já estava lá. Para mim, isso não cola, irmãos. Tudo que a gente faz de errado por uma questão da natureza terrena. Entendeu? É a nossa própria natureza. Então, a tentação, cada um é tentado pelo seu próprio desejo carnal, natureza terrena que existe em cada um de nós, irmãos. Sendo por este arrastado e... olha lá, não tem espírito aqui arrastando ninguém aqui para um motel, para cachaça. Não, meu querido. É o próprio desejo seu que arrasta você para aquilo ali. A própria natureza terrena faz isso. Aí os crentes vão tudo fazer a campanha para ver se o diabo sai, põe a mão na cabeça, sai. Aí Deus fala: não é assim. Você tem que vigiar, você tem que fazer morrer a sua natureza, você tem que andar no espírito. Não é ficar negócio de sai, não. Quando você sai lá fora, o seu olho já está. Não tem nada com o negócio de demônio aí, não. O negócio aí é a carne, né? Os desejos da carne que tem que ser mortificados. Sim ou não, irmãos? Então, é arrastado e seduzido pela natureza terrena. Essa aqui é a luta que nós temos constante. Eu tenho, os irmãos têm, seja qual for a sua idade. Enquanto você respirar nessa terra, nós vamos ter essa guerra aqui, ó. Essa aqui é a maior guerra que nós temos na terra. Sua carne quer fazer o errado, mas você sabe na sua mente que não pode fazer. Você fala: mas dá um prazer. Mas a mente fala: não, você é eleito, você não pode fazer. Aí estabelece aquela guerra violenta entre a sua natureza terrena e o Espírito de Deus que habita em nós. Sério. Hebreus 2:14. Não, sério, para frente. Isso. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vós? O diabo, pastor, tranca a rua. Já ouviu falar do tranca-rua? Quem já ouviu falar do tranca-rua? Mas você nunca viu aqui na Bíblia, né? Aqui não tem, né? Tenta achar um tranca-rua aqui na Bíblia. Pastor, guerra, peleja, contenda, isso é coisa do diabo. Será? Acho que não, hein? A Bíblia não fala isso. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Toda contenda, toda guerra que existe procede da natureza terrena, da carne, dos desejos. Você já viu as guerras que tem entre os casais? Às vezes começa assim: o que é meu é meu, o que é seu é seu, não pega meu. Aí já começa a guerra, começa a guerra. Já viu como é que as guerras entre as famílias? É tudo por desejos carnais, por ciúmes, por desejos carnais, por paixões. É tudo da natureza terrena. Não tem nada a ver com o demônio, irmãos. Foi nos ensinado errado. Então, guerra, contenda,
tem a ver com as paixões dentro de nós, tem a ver com a natureza terrena. Isso aqui é um, né? Você já viu como é que funciona? Olha só, às vezes, eu já disse para os irmãos aqui, os problemas que existem entre família, muitos deles é por falta de sabedoria, sim ou não? Às vezes na hora que você tem que fazer silêncio, você fala, na hora que você tem que falar, você faz silêncio e inverte. Aí estabelece a guerra. Não é verdade? Quantas vezes que você percebe que o seu cônjuge não está legal, que aquele não é o momento certo de você falar nada, fica quieto, silêncio, espera, deixa passar uns 3 dias que a poeira baixou, aí você vai sentar, né? Você perceber que o negócio já está num ambiente bom, né? Não é certo, não, aí a pessoa percebe, já começa, o que você tem? O que está acontecendo com você? O que você tem? Parece que você viu o que lá fora? O que você viu lá fora? Aí começa, sabe? É ou não é? Aí estabelece as guerras. Falta de sabedoria. E tem gente, irmãos, que envelhece fazendo isso, não aprende nunca. A pessoa faz aos 15 anos de idade, depois faz aos 20, depois faz aos 30, depois faz aos 40, depois faz aos 50 e morre fazendo essas estupidez. Não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com a carne. A pessoa não cresce, não evolui, não amadurece. Não é verdade? A gente tem que se tornar pessoas dóceis, sábios. Viu que o negócio não está legal? Só dá bom dia, boa tarde, boa noite. E predispõe para se precisar de alguma coisa, estou aqui, pode contar comigo. Volte, vai fazer seus afazeres, suas coisas, vai ficar de boa. Espera que depois melhora, daqui a pouquinho passa. Sabedoria. Então, os problemas muitas vezes é de ordem de falta de sabedoria, né? De sentimentos carnais. Sério. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem algo, e não luto como quem esmurra o ar. Aí, essa coisa de esmurrar o ar, que está dizendo aqui, é exorcismo. Sai, demônio, sai, fica aquela coisa, sai, demônio está aqui, demônio está ali, peraí, está esmurrando o ar. Sim ou não? Não tem nada a ver, irmãos. Paulo fala aí, eu não fico esmurrando o ar, irmãos. Eu não fico fazendo exorcismo aí toda sexta-feira, todo mundo de branco. É um negócio louco, hein, irmão? Você que me ouve pelo YouTube, ó, se você frequenta isso aí, eu vou dizer, isso não é evangelho, não. Não é evangelho. Não é evangelho. Mas esmurro o meu corpo, olha lá, que ele fala, cara, natureza terrena, e faço dele meu escravo, ele subjuga o corpo, a natureza terrena. Fala, você quer fazer isso, você quer xingar, você quer adulterar, você quer mentir, você quer. Não, mas você vai ficar aí, eu esmurro o corpo. Se você não vai fazer o que você quer. Você quer beber, você quer aprontar, a carne que quer fazer isso. Exige da carne. Então Paulo diz, em vez de eu ficar esmurrando o ar, fazendo exorcismo, sai demônio, sai. Eu pego a natureza minha terrena e subjugo ela, eu escravizo ela, eu luto, eu esmurro ela, entendeu? E faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele falou dele. Cada um tem que saber, irmãos. Como é que a gente é aprovado ou reprovado? É quando o mundo olha para nós e diz, ali vai um cristão verdadeiro. As pessoas podem até não gostar e não aceitar a nossa fé, mas elas têm que se convencer de que a gente é de fato cristão verdadeiro. Nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos companheiros de trabalho, tem que olhar para nós e falar, não, ali vai alguém que não retruca, né? O chefe fala, não fica gritando, não grita dentro do ambiente para esses dias. Eu visitei uma abençoada aí, que passou por aqui, mas não tem frequentado constantemente. Ele estava numa empresa aí e discutiu com o coordenador da empresa, teve um choque. O que acontece? Manda embora. Mas graças a Deus eu tenho empregado também novamente, está com outro emprego, mas
Se você cria esse ambiente, como que você vai dar testemunho cristão? Irmãos, eu não sei você, mas eu tenho 39 anos de idade. Eu fui lá agora, empresa minha, eu peço para sair. E às vezes eu crio confusão lá, que a pessoa fica nervosa porque não quer deixar eu embora. Porque entendeu? Falou para mim, imagina essa coisa de ficar batendo boca com o encarregado, sabe, quem foi colocado para administrar aquele setor, ficar batendo boca, brigando, discutindo. Que coisa feia, isso não é coisa de cristão, não é verdade? Então nós precisamos de ter testemunho. Então Paulo diz: eu esmurro para que a gente não seja reprovado como cristão. As pessoas têm que nos conhecer que somos cristãos pela nossa conduta, não é por aparência, não. Aquele irmãozinho ele só usa a calça comprida, não põe um short, ele é crente. Aquela irmã só põe saia comprida, não põe nenhuma calça, não põe um short, não põe nada, ela é crente. Não é por isso aqui não. Nós temos que ser cristãos com caráter, sabedoria no falar, no agir, pessoas bondosas, decentes, bacanas, a começar de dentro da nossa casa e a fluir para fora. Amém? Amém. Segue. Romanos 7:21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto. O mal está junto de mim. Que mal que é esse? É o demônio? Não. É o diabo, o espírito, o tranca-rua, o fogo agita. É ele? Não. Paulo diz que nós temos um mal que está junto de nós. Esse mal é a natureza terrena. Cristo nos salvou em espírito, irmãos. Já nos lavou de todo o pecado. O nosso espírito está perfeito em Cristo. Mas a nossa natureza terrena, a Bíblia chama de imundícia. Por isso que ela não vai herdar o reino dos céus. E ela não se converte. Não adianta você querer: pastor, se eu fizer um jejum de Daniel de 21 dias, minha carne não vai se converter? Vai nada. Carne não se converte. Não se converte nem com a palavra, e nem com jejum, e nem com nada. A carne não foi feita para se converter, ela foi feita para ser subjugada. Ela foi feita para que nós possamos esmurrar ela, mortificar ela todo santo dia. Para isso tem a vida de oração. Você faz as suas escolhas corretamente. Escute só, se você alimenta a sua alma constantemente com músicas que estimulam a carnalidade, que estimulam pensamentos e desejos carnais, possivelmente você vai viver de que forma, irmãos? Carnalidade, meu querido. Essas músicas de corno que tem aí fora. E a pessoa fica lá o tempo todo ouvindo. Pastor, aqui é proibido. Não, aqui não é proibido nada. Aqui é proibido proibir. Você é propriedade exclusiva de Deus. A vida é sua. Mas a coisa acontecer lá, eu não posso ficar degringolar. Você vir falar com o pastor e o pastor começar a perceber que aquilo é carnalidade, pode ter certeza que o pastor vai falar para você: você está andando na carne, meu querido. Andando no espírito. E quem caminha na carne caminha para a morte. Quem vive o tempo todo alimentando a sua alma com as coisas desse mundo, com aquilo que o mundo oferece, o que acontece? Vai viver na carne e vai caminhar para a morte. Então, nós temos que ocupar nossa mente com a palavra do Senhor, ocupar nossa mente, sabe, com aquilo que é, com a comunhão em Cristo, com a oração, ocupar os nossos ouvidos com louvores de adoração a Deus, com músicas que enchem a alma, que engrandecem o nome do Senhor. Você tem que fazer isso. Amém? Você estimula-se a questão da vida em espírito com Deus. Logo a sua carne fica subjugada. Então, o mal que está junto de mim não é espírito, é a nossa própria natureza terrena. Então existem duas coisas que às vezes é a razão de acontecer momentos tristes e problemas em nossas vidas. Primeira, e a maioria das vezes é a plantação que a gente faz. A vida é uma colheita, a sementeira de colheita. Então, veja só, eu já conheci mulher que ficou assim um monte de tempo, durante muito tempo. Vai embora, o marido. Vai embora daqui, some daqui. Vai embora, marido. Fala assim, não. Vai embora, vai embora. Ela vai ser mesmo. Um dia ele vai. Aí ela fala,
Eu fazia tudo certinho para ele. Todo dia ela falava para ele: vai embora, sai daqui, vai embora. Um dia ele foi embora. Você nem quer, isso é um exemplo. Você quer ver outro exemplo? A pessoa fica ali. O médico fala assim para a pessoa: olha, é o seguinte, você tem propensão a colesterol, tá? Então, maneira a gordura aí, tá? Se alimenta melhor, é mais frutas, mais legumes, verduras, tá? E a pessoa come as gorduras. Aí o coração não aguenta, dá um infarto. Tem demônio nesse negócio? Tem alguma coisa a ver com Deus aí? Não, você é mentira, você semeou, você também. O médico fala: olha, fumar é prejudicial à saúde, viu? Não pode. Faz mal. Dá câncer no pulmão, apodrece o dedo, a boca. Não é legal. Faz mal. A pessoa continua fumando e bebendo. Aí dá uma cirrose, não é, irmão Clóvis? O irmão Clóvis passou dificuldade na vida. Ele é um exemplo aqui para nós. Ele viveu um momento também de muita bebida, bebia muito. O irmão Clóvis, mesmo depois frequentando aqui, ele era sincero e verdadeiro. Ele chegava em mim assim, algumas vezes, lá no início, lá atrás. Ele chegava e falava assim: ó, pastor, eu ainda estou bebendo. E aí eu orava com ele e disse: meu irmão, para com isso. O irmão não foi feito para viver escravo desse negócio. Ele teve um problema sério no fígado, mas sério mesmo. Teve que tratar, medicação, tratamento pesado, até hoje ainda está tomando medicação. Então a pessoa que fuma, que bebe, o que vai acontecer com ela? Ela vai desenvolver um problema de saúde. Tem alguma coisa a ver com o diabo aí, irmãos? Tem alguma coisa a ver com Deus? Não. Então, muitos dos nossos problemas é de ordem de a gente semear de forma errada. Semeia, colhe de forma errada. Depois a gente fica querendo culpar o diabo, querendo culpar Deus. Não tem nada a ver, irmãos. É nós. Ó, escute o que eu vou dizer para você. Nós temos a capacidade dada por Deus para nós termos uma vida abençoada nessa terra conforme Ele determinou. Você foi feito para desfrutar da vida, não para destruir a sua vida, irmãos. O outro item que às vezes acontece em situações de nossas vidas é o próprio Deus que nos molda segundo a sua imagem. O Senhor é o oleiro, sim ou não? Deus é o oleiro, nós somos o quê? Vaso de barro. Às vezes aprove a Deus mexer com a gente. Ele percebe que em determinadas situações em nossas vidas, para que a gente possa chegar lá na frente e possuir aquilo que Ele quer nos dar, então Ele quer que a gente tenha uma maturidade maior. Então Deus começa a nos preparar de algumas formas. Aí Ele fecha uma porta aqui, Ele abre outra ali, ele cria uma situação aqui, nos moldando para que nós possamos ser forjados no nosso caráter, na nossa maneira de ser. Mas é Deus que está trabalhando nas nossas vidas. E às vezes esse momento dói. Eu já passei por isso. Quando eu fui morar em Barreiros, Deus me catou. Meu querido, que dor. Você não tem noção. Ele foi sustentando a minha vida, sabe? Mas Ele foi sustentando com migalhas, dizendo: o que você está fazendo aqui? Você tem que voltar lá. Volta lá. Eu, Senhor, mas sabe como é que é, né? Eu vim, agora eu tenho que ficar. Não, você não está entendendo. Volta. E foi um processo de amadurecimento espiritual. Deus trabalha na nossa vida. Ele sabe como trabalha. Tem diabo nesse negócio, irmãos? Não, é Deus. Ou é eu que semeei errado. Sempre pensa dessa forma. Quando alguma coisa está acontecendo na tua vida negativa, você tem que pensar: eu semeei isso. O Espírito Santo vai falar: você semeou aquele dia, aquele aqui, você vem semeando há um bom tempo essas coisas aqui. Por isso está acontecendo isso na tua vida. Eu semeei. Então, beleza. Não semeei, não. Bom, não semeou? Então Deus está trabalhando na tua vida. Não tem diabo aí. Amém? É isso que você tem que entender. Então, existe o mal que está junto de mim. Segue, vamos lá.
1 Timóteo 4,16: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto os que te ouvem. Então, Paulo adverte a Timóteo: atente para a sua vida, cuide bem da sua vida. O que ele está dizendo? A nossa vida cotidiana, existe uma natureza terrena. Então, preste atenção para a sua vida, viva de forma correta a sua vida. Segue. Gálatas 5, 15 e 21, olha só. Mas se vocês se mordem, olha só, irmãos, se mordem, já viu alguém se mordendo? Se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, a pessoa que morde, se devora, tem um demônio aí. Ah, pastor, lógico que tem, mas está se mordendo, está se devorando, deve ter um demônio. Vamos ver se tem. Olha só. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos. Não tem nada a ver com o diabo. O negócio aqui é carne mesmo. Então, se morder e se devorar uns aos outros é o quê? Carnalidade, irmãos. Carnalidade. Quando eu vejo algum crente bravo, xingando, palavrão, bravo, querendo bater e fazer o quê? Eu não fico assim: tem um demônio ali, pegou nele. Eu falar ali, está na carne hoje, está vivendo na carne, está na pura carne. Quando eu vejo um casal cristão eleito de Deus em discussão, brigando e se mordendo e se destruindo, eu falo: ali tem carne, está vivendo na carne, carnalidade. Não tem nada a ver com o demônio. Amém? Desejo da carne. Sério. Aí ele vai falar assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito de letra maiúscula, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Então a natureza terrena deseja tudo que é contrário a Deus, e o Espírito que é contrário à carne. Olha a guerra. Essa é a maior guerra nossa nessa terra. Onde é que o Espírito de Deus atua? Aqui dentro, no nosso intelecto, na nossa capacidade. Não, mas eu não posso fazer isso. Faço ou não faço? Pego ou não pego? Vou ou não vou? Mas eu não posso, a carne está mais boa, ninguém está vendo. Tem problema, fica tudo escondido. Mas não, o senhor está vendo? E aquela guerra, é assim ou não é assim dentro de nós, irmãos? Todos nós, é assim, a começar por mim. É assim, irmãos, nós temos essa carne, essa guerra, esse conflito. E eles estarão em conflito um com o outro. Essa aqui é a guerra, um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, da condenação. Então alguém diz assim: o belo pregador da lei fala assim: olha, o cristão, de vez em quando, o diabo fala nos ouvidos do cristão. Quem já ouviu essa expressão lá no sistema? Eu cresci ouvindo isso. O diabo fala aos ouvidos do cristão: olha, faz assim, 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 assim. Que diabo? Tudo que pensamento carnal que a gente tem, brota em nós mesmos. Porque a nossa natureza terrena, física, ela foi afetada definitivamente pelo pecado de Adão. Cristo veio e resgatou-nos espiritualmente, mas a nossa natureza vai ficar aqui. Por isso que o Senhor Jesus vai nos transformar e nos dar um corpo como o dele, incorruptível. Jesus, quando esteve aqui nessa carne, foi o único que, sobre a carne, um corpo de pecado, condenou o pecado e não pecou. Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Mas o restante, todos nós, possuímos essa natureza terrível. Por isso que a nossa reunião tem que ser uma reunião exortativa. Nós temos que estar debaixo de disciplina constantemente. Deus falou: você é meu filho, está dando Espírito, viva de forma correta, faça isso, viva assim. Por quê? Porque a gente tem uma natureza que ela é propensa às coisas dessa terra. Não tem nada a ver com o diabo, é nós mesmos. Por isso, quando você faz alguma coisa na carne, não coloque culpa em quem não tem culpa. Fala: não, eu fiz. Eu é que fiz o negócio. Eu é que assumo a minha responsabilidade de eleito de Deus, de pessoa que viveu na carne nesse momento, que praticou uma obra da carne nesse momento. Eu fiz.
Olha, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Segue. Olha só, ele vai dizer: as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. Obra da carne. Mas o sistema religioso aí fora fala que não, que a imoralidade sexual é produzida pelo pombagira. É um demônio do sexo. Eu tenho até um livro em casa, fininho assim, de um autor americano, e que ele fala que o diabo ele manipula o sexo. Então, quem manipula o sexo e distorce, deturpa o sexo é o próprio ser humano, que quando não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se torna insaciável, se torna deturpador, ele perturba, aquilo não se torna uma coisa santa, porque o sexo foi criado por Deus, ele é santo para ser feito dentro de regras, de padrões pré-estabelecidos pelo Senhor, em que duas pessoas de sexo oposto, com dignidade, com seriedade, sabendo o que está fazendo, não como animais, mas como seres humanos feitos à imagem do Senhor. Então, a deturpação sexual é algo que é feita pela própria natureza carnal, não tem nada a ver com o diabo. A Bíblia não fala que tem um espírito do sexo, a Bíblia fala que imoralidade sexual é obra da carne, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Aquilo que se faz aí pelas encruzilhadas, macumba, pelas as cachoeiras da vida, o que é aquilo? Feitiçaria, mas não somente isso, né? Mas aquilo também é carne, obra da carne. Quantas vezes que eu vi aí pelas quebradas aí, galinha, cachaça, farofa, as pessoas fazem aquilo, são práticas religiosas, obra da carne. Ódio, irmãos, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, está vendo aqui? Sério. A inveja, irmãos, olha lá, olho gordo, obra da carne. Embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai ter o reino de Deus dentro de si, a paz, a alegria, não vai viver, não vai desfrutar do reino. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.